Senhoras e senhores, com um enorme prazer e imensa honra, lhes recebemos para a primeiríssima edição de Campeões. O Centro de Treinamento e Estudo Online, organizado pela única e indescritível turma 151 de 2021, da renomada instituição de ensino Firjan SESI Maracanã. Esta edição piloto conta com a participação das confederações de História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Espanhol, que nos desafiaram e inspiraram com temas instigantes ao ponto de nos fazer dar início a esse projeto. A magnífica professora Gabriela Campos e Silva, representante da Confederação de História, sugeriu como tema a independência da América Espanhola, um assunto que a mesma abordou com seus alunos e por isso os desafiou a surpreendê-la com apresentações estonteantes baseadas no mesmo. Tal tópico se tornou alvo para diversos debates entre os membros organizadores do projeto e dentre as diversas vertentes que surgiram. A favorita da equipe e escolhida para ser trabalhada foi a independência das colônias em relação às potências europeias, não apenas por ser um ótimo tópico para discussão, como também por ser uma incrível ponte para os demais temas sugeridos pelas demais confederações. Antes de qualquer coisa, é de nossa responsabilidade explicar, de forma resumida, o que foi a independência da América Espanhola, ocorrida ao longo do século XVIII. Esta série de acontecimentos históricos culminou na ruptura do poder da metrópole espanhola sobre as colônias na América Latina. Os crioulos, filhos de espanhóis que nasceram na América, se viraram insatisfeitos com o controle que a Espanha possuía sobre as colônias e que formavam obstáculos nos objetivos dos mesmos, com exceção do poder dentro do vice-reinado ou formação de laços econômicos com diferentes potências mundiais. Inspirados nas ideias iluministas, os crioulos deram um primeiro passo para a independência após o enfraquecimento do poder da metrópole, devido à invasão napoleônica. Além disso, questões como a intensa rotina e péssimas condições de trabalho e misérias vividas pelos indígenas se tornaram tópicos que terminaram por contribuírem bastante com o processo da independência. A invasão da Espanha pelo Estado francês ocorreu após o descumprimento do bloqueio continental imposto por Napoleão, devido aos contínuos contatos comerciais entre Inglaterra e Espanha. Em seguida a isto, o segundo ponto mais influente para a independência latino-americana foi o grande interesse comercial na região por parte dos Estados Unidos e Inglaterra, cujos desejos de formar laços eram impedidos pelo Pacto Colonial. O enfraquecimento do controle colonial espanhol gerado pela invasão francesa, citado anteriormente, levou os crioulos a convocar as populações coloniais e se unirem para uma rebelião contra a Espanha. Seus dois maiores líderes, Simón Bolívar e José de San Martín, organizaram exércitos que se espalharam por toda a extensão do território, libertando os países latino-americanos do controle espanhol. Inicialmente, o projeto de Simón Bolívar envolveu a união dos países latino-americanos. Contudo, o território terminou por se manter fragmentado após a ideia ser recusada pelos Estados Unidos e Inglaterra, já que o plano iria contra os interesses econômicos que essas potências possuíam sobre o continente. Assim se formaram as repúblicas federativas. Apesar de libertos do controle da metrópole, os estados latino-americanos agora enfrentam outros problemas, como a consolidação das novas nações, criando programas para as ordens políticas, econômicas e sociais pós-colonial. Dessa maneira, elas começavam a se infiltrar na economia global por conta própria. Contudo, o período que passaram sob regime colonial atrasou o desenvolvimento industrial dos estados latinos, os tornando inferiores nessa área quando comparados aos países europeus e aos Estados Unidos. As recém-formadas nações latino-americanas terminaram por se tornar dependentes dos produtos industrializados das demais potências capitalistas, contando apenas com a sua produção agrícola e o fornecimento de matéria-prima para os outros estados como forma de se manterem no mercado mundial. Resumindo todas essas informações, a independência da América Espanhola representou a fragmentação da América Espanhola em várias repúblicas independentes. Entretanto, pelo ponto de vista social, continuou o mesmo, tendo em vista que a escravidão, a exploração indígena e o domínio dos crioulos foram mantidos. Vale ressaltar também que esses países emergentes continuaram subordinados, pelo menos economicamente,
às demais potências capitalistas, principalmente ao capitalismo britânico, tendo que servir como fonte de expansão das indústrias e mercados estrangeiros. Nossa seção de História é apenas uma parte das áreas de conhecimento separadas e organizadas especialmente, cada uma ao seu modo, para que de forma mais interativa possível consigamos transmitir novos conhecimentos a todos os nossos convidados, desde os alunos até professores e pedagogos. Nunca é tarde para aprender e todos possuem o direito de abrirem seus horizontes através do conhecimento. Preparados para a próxima partida?